graça, irmãs e irmãos da IPU do Salvador e de outras comunidades que celebram conosco neste domingo, o 28º domingo do tempo comum. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é tempo de alegria, tempo de louvor, tempo de glorificação ao Senhor Todo-Poderoso. O Salmo 22, versículo 3 nos diz: Tu, ó Deus, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Juntos vamos louvar e adorar ao Senhor Todo-Poderoso. Oremos nesse instante. Pai Santo, Pai Bendito, nós te adoramos, te bendizemos e te louvamos pelo teu cuidado para conosco. Continua, Senhor, cada dia a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, cada dia a encher nossos corações de esperança, de graça, de amor, de bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te adoramos na beleza da tua santidade. Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração nesses momentos de celebração coletiva a ti. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus 4, de 12 a 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos dos corações delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Aleluia, amém. Ainda o Salmo 22 nos diz: Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Eu quero convidar o irmão e a irmã, enquanto nós louvamos ao Senhor, quero convidar o irmão e a irmã, nesse instante, a confessar a Deus os seus pecados. Vamos para esse momento de confissão de pecados. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação.
desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação, a tua paz, bendita e manada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, eleison. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, em nome do Senhor Jesus, confessamos a Ti nossos pecados. Colocamos diante de Ti, Senhor, nossas falhas, tudo aquilo, ó Deus, que tem tirado de nós a esperança, sentimentos que nos afastam uns dos outros, sentimentos que geram ódio, geram desconfiança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdão. Perdão porque nós confiamos muito mais nos homens, nos carros, nos seus cavaleiros e não confiamos em Ti. Perdão, ó Deus. Perdão. Cavaleiros. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar a Ti nossas vidas, pedindo perdão. Perdão por nossas atitudes. Confio muito mais nos cavalos, muito mais nos carros, muito mais, ó Deus, nas forças humanas do que em Ti. Perdão, Senhor, porque nós temos deixado de fazer a Tua vontade para satisfazer a vontade humana. Perdão, Senhor, porque nós muitas vezes deixamos de cuidar de pessoas para apenas olharmos aos nossos próprios interesses. Perdão, ó Deus, perdão pelo nosso pecado, pela nossa falta de fé. Perdão, Senhor, pelo nosso desrespeito à Tua palavra e à Tua vontade. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que nos ajuda a sermos mais solidários, mais compreensivos, mais tolerantes, mais envolvidos com a Tua obra. Nós Te oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Irmãs e irmãos, em Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16, nós lemos: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso,
Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado no mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, temos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali, receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Em Cristo Jesus, nossos pecados estão perdoados. Louvemos ao Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado. A paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado se faz presente agora aqui, apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado. A paz do Senhor a ti e a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado se faz presente agora aqui, apressa-te a recebê-la. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado não pode viver trancada em ti, dispõe-te a compartilhá-la. Nos aproximamos, irmãs e irmãos, da proclamação da palavra. Gostaria de mais uma vez orar com os irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que nos ilumine para que possamos ouvir a palavra do Senhor e possamos crescer no conhecimento e na graça do Eterno. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Pai Bendito, em nome do Senhor Jesus, que possamos ter nossos corações abertos, nossas mentes abertas para compreendermos o Teu querer nesse instante. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala, Senhor, a cada um de nós. Possamos compreender o Teu querer em nossas vidas. É em nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Salmo 22, de 1 a 15. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo:
Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Mas muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como o leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Palavras do Senhor. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta tua voz. Aleluia, 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 aleluia. A leitura do Evangelho dessa noite se encontra em Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. O jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobre modo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando-lhe o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cento de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, nessa noite, nós teremos a alegria de ouvirmos mais uma vez nosso irmão, reverendo Nerone Douglas, pastor da comunidade Soter, aqui na cidade do Salvador. Ele vai nos trazer uma palavra justamente voltada para esta graça, esse favor imerecido, essa dádiva de Deus, que é a salvação pela graça. Que Deus possa nos abençoar através da leitura e da proclamação da palavra,
pelo nosso irmão Reverendo Douglas. Que Deus nos abençoe. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Chegou a hora da alegria, vamos ouvir essa palavra que nos guia. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta tua voz. Tua palavra vem chegando bem veloz, por todo canto hoje escuta tua voz. Aleluia, 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 aleluia. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É um prazer enorme partilharmos nesse momento da palavra do Senhor e ouvir aquilo que Deus tem a falar nos nossos corações no tempo que se chama hoje. Eu sou o pastor Neirod Douglas Santos, pastor da família Soter, um grupo que nos reunimos em torno da palavra de Deus no bairro do Imbuí. E é um prazer estar com você neste momento. Transformados pela graça. Que tema maravilhoso. Transformados pela graça. Temor e tremor em falar de um tema tão caro para o cristianismo, para toda a igreja cristã ao longo de toda a sua existência. Mas, neste tempo de Reforma Protestante, em que celebramos mais um aniversário da Reforma Protestante, esse tema se torna absolutamente caro. Esta semana, para nós, esse tema se torna absolutamente caro. Para tal, queremos usar um texto bíblico e outros que virão ao longo da nossa fala. O texto que queremos dividir com vocês é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 10, que nos diz assim a palavra: Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu não sou o que devia ser. Também não sou o que quero ser. Eu não sou nem mesmo o que eu espero ser. Contudo, tenho certeza que pela graça eu já não sou o que costumava ser. E ainda, pela graça, eu sou o que sou. John Newton, um inglês que antes, traficante de escravos, depois que alcançado pela graça, torna-se um libertacionista, um lutador um batalhador pela luta contra a escravidão, depois de alcançado pela graça. Mas o que é a graça? Ora, graça é algo bom, graça é algo dado, graça é um presente. Mas não é um presente porque a pessoa que o recebe mereça. Mas é porque a pessoa que presenteia é generosa, deseja dar, por livre e espontâneo desejo do seu coração. Deus nos ofereceu a salvação pela graça, por meio da graça. Um presente que nós não merecíamos, mas que recebemos por meio da graça. E Jesus entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário. Quando alguém oferece um presente de graça, significa, e isso é muito importante, dizer que quem recebe não tem como pagar pelo presente, ainda que se esforce. Não há nada que ele faça por merecê-lo. Graça é um ato de amor. Graça é um ato de amor incondicional. Não depende da pessoa que recebe. Não há méritos. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. Graça é favor imerecido. Cremos que Jesus, filho de Maria, morreu na cruz do Calvário por nós. Que ele se entregou lá no Gólgota.
E este Jesus era o Cristo, o Filho de Deus encarnado, que se entregou na cruz do Calvário por me amar e amar a você de uma forma extraordinária, de uma forma inexplicável, de uma forma extravagante. Desta forma, pela fé, se cremos nisso, o sangue desse Cristo derramado na cruz do Calvário paga por nós, de forma suficiente, o preço para nos salvar da morte eterna e nos dar vida eterna. Como diz a canção, Cristo morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Simples assim. Não há méritos, não há merecimento, não há troca. Há quem deu a ele alguma coisa para que dele viesse a ser restituído. Está lá em Romanos capítulo 11, 33 a 36. Não há nada, porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quem deu a Deus alguma coisa para que dele viesse a merecer a salvação? Não merecíamos, foi graça, presente e merecido. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi um ato de amor. Como o objetivo não é dar aula de história nem de filosofia, mas falar da palavra de Deus, vamos sintetizar. O que muda na Renascença? Muda o elemento central que transita da Renascença para frente, que é a transição do teocentrismo, ou seja, Deus no centro, a igreja com processos de tomada de decisão, para o antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro. E a grande mudança que ocorre aí é o princípio do humanismo, que tem desdobramentos na política, desdobramentos nas instituições, desdobramentos na economia, em várias outras áreas, na teologia e etc. O que acontece aí com o humanismo? O humanismo passa a ter a pressuposição de que o homem é um ser bom. O conceito do homem no pecado original, de que o homem que em estado de natureza é um ser mau, pecaminoso e etc., ele é gradativamente substituído pelo conceito de que o homem é um ser bom. Rousseau, por exemplo, um dos politicólogos posterior a esse período, vai construir a ideia de que o homem em estado de natureza é um ser bom e ele pode viver bem em sociedade. Então esse conceito do humanismo, de que o homem é um ser por natureza bom, ele vai espalhar por todas as áreas de conhecimento. E aí vai então ser necessário que na Reforma Protestante se retome a ideia de que o homem é um ser pecador. É um ser de pecado, que o homem carece da glória de Deus. E aí está fortemente baseado no conceito de Romanos capítulo 3, verso 23, que diz: todos pecaram e por isso todos estão separados da glória de Deus. Irmãos, para nós crermos na efetiva competência da graça, para nós acreditarmos na graça como elemento efetivamente transformador das nossas vidas, nós precisamos primeiro crer que nós somos pecadores. Nós precisamos entender que fora da graça nós não somos, nós apenas estamos. Nós não somos nada se não alcançados pela graça. Então, uma das questões que precisa ficar muito clara é que isso não pode ser negociado, é que nós só somos alcançados pela salvação que decorre da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando cremos e a graça, pela fé, e a graça de Jesus Cristo opera sobre nós e nos salva dos nossos pecados e nos permite tornar-se filhos de Deus. Essa questão é essencial. Para quem não crê nisso, e aí entra uma questão de crença, e crença não se discute, é uma questão de fé. Eu creio, por isso eu estou pregando sobre isso, porque eu olho para a palavra de Deus e consigo enxergar nela isso, então eu tenho convicção do que eu estou falando. É muito importante que as pessoas que queiram ser reformados e dizer-se reformados, creiam nisso. Creiam que nós não temos merecimento algum, que não há em nós méritos, nós somos seres pecadores e que carecemos da glória de Deus. Então é muito importante que nós entendamos isso. E então nós precisamos entender que nós somos quando estamos em Deus. E nós só estamos em Deus quando nós somos alcançados pela graça. O texto lá de Êxodo, no capítulo 3, versículo 13, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente, que a sarça queimava, mas não se consumia, uma passagem maravilhosa. Então disse Moisés a Deus:
Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu vou dizer a eles, Senhor? E aí então Deus responde no versículo 14 do capítulo 3 de Êxodo, responde a Moisés, diz a eles que eu sou o que sou. Diz a eles que o eu sou enviou vocês a eles. Assim dirás os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então Deus é. Existem duas dimensões do tempo, o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo do nosso relógio, é o tempo dos nossos milésimos de segundos, dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas, dos séculos, dos milênios. Este é o Cronos. É o tempo da finitude. É o tempo que passa sobre as nossas vidas e que um dia todos nós deixaremos de habitá-lo. Esse é o Cronos. Somos seres finitos. E a clareza disso é quando nós partimos com a morte e deixamos de existir no Cronos. Mas existe um outro tempo, que é o Kairos. Este tempo, que é o Kairos, é a eternidade de Deus. E ele é diferente do Cronos. O Cronos está submisso ao Kairos. O Cronos é infinitamente sem significado comparado ao Kairos. O Kairos é o tempo da eternidade, é o tempo de Deus, é o tempo da sua existência eterna. E é importante que saibamos que nós só passamos a existir no Kairos quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador. E quando somos salvos por esse Jesus Cristo e alcançados pela fé, por meio da graça, alcançados pela graça por meio da fé, e somos transformados em filhos de Deus. Nós que não éramos nada, agora passamos a ser filhos de Deus. Se eu não acreditar que eu não era nada, se eu não acreditar que eu era um pecador e que eu não tenho nada para trocar com Deus, então a graça não opera em mim. A graça opera somente aqueles que acreditam que são miseráveis homens que carecem da glória de Deus, que estamos separados da glória de Deus e que há uma separação entre nós e Deus e que não nos permite entender a sua fala. Se nós ouvirmos sobre Deus e entendermos sobre Deus e o reconhecer, é porque Ele nos buscou primeiro, é porque Ele nos regenerou, é porque Ele foi até a nossa direção, Ele nos convenceu do pecado. Ele nos alcançou na nossa miséria e precisamos entender isso para que possamos crer em Jesus Cristo como o único mediador entre nós e Deus, para que possamos crer que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é eficiente para todos aqueles que creem. E só crerão aqueles que forem alcançados por esse Deus maravilhoso. Então, queridos irmãos, se nós cremos, seremos renovados. Deixaremos apenas de estar e passaremos a ser. Se você quer ser, só em Jesus Cristo nós somos. Só em Deus nós somos. Do contrário, nós apenas estamos no Cronos. E quando viver muito, viveremos 60, 70, 80, 90 anos, que diz a Bíblia que é enfado e canseira. Mas os que confiam no Senhor, os que são por Ele alcançados, renovarão as suas forças, diz o texto de Isaías capítulo 41. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Poesia maravilhosa, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque as suas forças serão renovadas, porque deixaremos apenas de estar e passaremos a ser. Somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, somos transformados pela graça. A graça nos alcança e nos tira da condição de apenas estar e faz com que sejamos de fato. Eu e você só somos porque fomos alcançados por Jesus Cristo e aí por Ele nós nos tornamos filhos de Deus. Às vezes nos empenhamos determinadamente na tentativa de chegar a ser alguém, a ser um modelo, a mudar as nossas vidas, a sermos pessoas melhores, a termos comportamentos melhores.
E eu quero dizer para você que quanto mais nós nos esforçarmos ou corrermos nos nossos próprios esforços de sermos melhores, o que nós conseguiremos é nos afastar da graça. Porque a graça precisa, para ser operada em nós, para que a graça nos transforme, nós precisamos decidir que não somos. Precisamos reconhecer que somos pecadores e que carecemos dessa graça. Precisamos identificar que não somos merecedores da salvação. Ah, pastor, mas isso é muito cruel. O ser humano não é tão ruim assim, então infelizmente o discurso da graça não serve para você. A graça é isso. A graça, ela só opera como um presente imerecido na vida e no coração daqueles que reconhecem que não merecem. Enquanto tiver méritos, a graça não opera, ela não transforma. Ela não transforma. Então as pessoas que sonham o tempo todo em se dar bem, em construir projetos de vida maravilhosos, tudo isso é muito bonito, mas tudo isso é passageiro. Quando dura muito, dura 60 anos. Ah, mas fica um legado para minha família que dura 60, 70, 80 anos, 90 anos. E mesmo que alcance, logre os êxitos materiais e humanos, mesmo que isso aconteça lá no final, mostram-se tristes e frustrados porque faltou alguma coisa. Faltou deixar de estar no Cronos e passar a ser no Querigma, a passar a ser no Kairos. E nós só saímos do Cronos para o Kairos através da graça, porque na graça nós somos transformados em filhos de Deus. Só sou na graça. Por isso, bom é viver de acordo com a direção de Deus. Os velhos costumes que tanto atrapalhavam a nossa felicidade, se colocados diante do Senhor, eles serão transformados em atitudes novas, espirituais, que nos ajudarão a chegar ao jardim florido do nosso contentamento. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E como que eu agrado o Senhor? Quando eu vivo da graça, pela graça, por meio da graça, quando eu sou reformado e quando eu sou transformado, quando eu sou alcançado pela graça, então eu passo a ser filho de Deus. Então eu saio do Cronos, eu entro no Kairos, no tempo da eternidade, no tempo da esperança. E mesmo que eu passe por dores, por sofrimento, seja por o que for que eu venha passar, a maravilhosa graça não me deixará só. Porque não há nada que possa me separar do amor desse Deus. Seremos verdadeiramente felizes se nos colocarmos diante de Deus como pessoas que Ele deseja que sejamos. Filhos de Deus, a sua graça será abundante sobre nós e o brilho de nossa alegria acabará contaminando aqueles que estão ao nosso redor, fazendo com que estes sejam motivados a buscar a felicidade da mesma maneira e no mesmo lugar, a saber, no trono de Deus, da onde sai, da onde jorra a mais perfeita e absoluta graça de um amor generoso e misericordioso, de um Deus que se fez morte por nós, que morreu a sua vida, sua morte, que morreu a nossa morte, para que nós experimentássemos a sua vida. Não devemos tentar copiar a felicidade de ninguém. Devemos buscar esta relação pessoal que transborda numa relação coletiva. Somos transformados individualmente para uma transformação coletiva, original, alicerçada no caminho do Senhor e regada pelo amor, regada por copiosas chuvas de bênçãos, mas regadas por um compromisso com a justiça, com a misericórdia, com o amor, com a evidência da solidariedade como resultado da graça de Deus em nossos corações, que somos preparados para estas obras antes que o mundo fosse mundo, para que vivêssemos estas boas obras como consequência de que fomos alcançados pela graça. Não são méritos, nós não somos alcançados pelo mérito das nossas obras, mas uma vez alcançados pela graça, temos que viver esta consequência de transformação nas nossas vidas, como consequência da graça das obras que nós vivemos. Portanto, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, a graça e só a graça nos faz realmente ser.
A graça transforma o nosso pensamento, a graça transforma os nossos sentimentos, a graça transforma o nosso ser, a graça transforma a nossa história. Sou o que sou pela graça, e se não fosse a graça, eu nada seria. Ao chegarmos no final da nossa vida, enquanto ainda tivermos memória, por mais falha que ela esteja, vamos lembrar de duas coisas, e que é muito importante que lembremos hoje para não deixar para depois. Que eu sou um tremendo pecador e que Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é um tremendo Salvador. E que eu sou o que sou pela graça de Deus, porque ela nos transforma de estar para ser. Ela nos tira do Cronos para o Kairos, enquanto continuamos vivendo no Cronos. Nessa experiência belíssima de todos os dias encontrar-se com o nosso Salvador. Eu não sou o que devia ser, também não sou o que quero ser. Eu não sou o que espero ser. Contudo, eu não sou o que costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. E se não fosse a sua graça, eu nada, absolutamente nada, eu seria. Creia nisso e viva em paz consigo, com seu Deus e com seu próximo. Isto é o tema central da Reforma Protestante. Uma vez reformados, sempre reformando. Que Deus nos abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cremos em um só Deus, imortal e invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis como invisíveis, o qual é distinto em três pessoas, o Pai, o Filho
e o Santo Espírito, que não fazem senão uma mesma substância eterna e uma mesma vontade. O Pai, fonte do começo de todo o bem, o Filho eternamente gerado do Pai, do qual, cumprida a plenitude do tempo, se manifestou em carne ao mundo, sendo concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, feito sob a lei, para resgatar os que sob ela estavam, a fim de que recebessem a adoção de próprios filhos. O Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, mestre de toda a verdade, fazendo pela boca dos profetas, sugerindo todas as coisas que foram ditas por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Este é o único consolador em aflição, dando constância e perseverança em todo o bem. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Estamos chegando ao final da nossa celebração dominical. Nós temos alguns motivos de oração. Nós somos chamados a orar nesse dia pelos irmãos que estão enfermos. Continuamos orando por Daniel e por Renatinha, que estão enfermos, estão internados, com os dois compromissos renais. Vamos orar para que Deus possa agir, atuar, mudar essa realidade, trazendo paz, consolo e forças, tanto para Renatinha, como para Daniel, como para Laura e Lutero, que têm passado momentos difíceis, a dor, né, e a dificuldade que eles têm passado, lidar com a situação não é fácil. Vamos continuar orando ao Senhor, pedindo para que Deus possa abençoar os seus servos. Também vamos orar por Bebete. Bebete tem passado momentos difíceis, com dores, isso tem deixado ela cada dia mais abatida, mas nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso e Deus pode transformar todas as realidades. Oremos pela nossa irmã Bebete, para que Deus possa abençoar e cuidar de sua serva. Essa semana, irmãos e irmãs, é o aniversário da IPU do Salvador. Próximo dia 16, nós estaremos celebrando mais um ano de existência enquanto comunidade organizada, enquanto Igreja Presbiteriana Unida do Salvador. Então nós queremos convidar o irmão e a irmã a orar conosco essa semana pelo aniversário de nossa igreja. E na semana nós avisaremos como vamos fazer a nossa celebração, como será o nosso momento de aniversário da nossa igreja. Oremos ao Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Agradecemos pelo teu cuidado, pela tua paz, pelo teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque tens falado conosco todo instante. Obrigado pela graça, a graça que salva, que regenera, a graça que nos dá cada dia mais esperança de vivermos uma vida melhor, uma vida em tua presença, com os irmãos, partilhando, ó Deus, de esperança com outras pessoas. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti agora os irmãos enfermos. Daniel, Renata, Bebete. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça, Teu amor, esteja com eles. Tirando as dores, tirando as tristezas, dando ânimo, forças para passarem por esses momentos tão difíceis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, age, atua diretamente na vida dessas pessoas. Que o Teu Espírito Santo possa trazer paz, consolo, trazer, ó Deus, esperança aos corações, não só dos enfermos, mas também dos familiares. Em nome de Jesus, abençoa, Deus. Nós pedimos uma bênção sobre todos nós, te agradecemos pela Igreja Presbiteriana Unida do Salvador, pelo seu aniversário, pela sua existência, pela importância que essa comunidade tem na vida de tantas pessoas. Nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. É em nome de Jesus que nós te oramos, ó Deus, e pedimos que tu nos despeças com a tua bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo, irmãs e irmãos, sejam com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Tenhamos todos uma semana de bênção e de paz.
despede-nos, Senhor, certo de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos força neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Amém.